Um outro fator que me deu bastante confiança na hora que você está prestando a prova é todo o percurso que eu fui construindo ao longo da minha carreira de concurseiro aí. Percurso que eu digo de todas as horas de estudo, de dedicação, de exercício físico que eu estava colocando lá, minhas horas, que eu sabia que estava otimizando minha rotina. Assim, uma coisa que eu sempre pensava para mim, é até uma coisa até meio egoísta, não sei nem se é muito humilde de falar, mas eu tava na sala e eu queria olhar pra cara dos outros candidatos e falar, pô, eu sei que mais do que vocês todos, eu fui o que mais ralei aqui. Né? Então, o fato de você construir o seu ego em cima do esforço, do sacrifício que você fez, né? De quanto que você sacrificou, quanto você dedicou para esse momento, é um bom jeito de você dar uma turbinada no seu cérebro e falar, você tá usando o lado agressivo, você tá usando sua energia agressiva, né? Que você tem dentro do seu corpo. Você tá usando que você vai vencer os outros, tá dizendo que você tá mais preparado que os outros, que você ralou mais que os outros. Então, assim, ter essa convicção de que eu dei meu máximo, e saber na prova, sabendo que, assim, apesar de pode cair um monte de coisa que eu não sei nada, mas saber que eu dei meu máximo, que eu provavelmente ralei mais que os outros, é um dos fatores que mais me deu confiança para me dar tranquilidade para fazer a prova. A Gleiciane comentou aqui. Você comenta um pouquinho como foi o dia da prova? Você saiu confiante de que iria passar? Oi, Gleiciane, obrigado pela pergunta. Né, já adianto que eu não saí nada confiante, né? Preciso até explicar um pouquinho como é que é a prova da Receita Federal para quem não sabe, né, para entender qual que é a dinâmica da prova. Na prova de auditor de 2014, a gente teve 11 disciplinas que foram cobradas na parte objetiva. E na parte objetiva, cada questão cada disciplina você tem que fazer uma nota mínima, senão você é eliminado do concurso. Então não adianta nada você gabaritar todas as 10 matérias, mas em uma matéria você tirou abaixo de 40%, você ia ser eliminado da prova, né? Aí não tem nem choro nem vela. Então, assim, na preparação eu já estava desesperado, porque eu sabia que em todas as matérias eu teria que saber o mínimo, né? Pelo menos metade da matéria para conseguir chegar no dia da prova e fazer pelo menos metade lá. Para todo mundo entender como é que é dividida a prova da Receita Federal. A prova de 2014 de auditor foi assim, no sábado de tarde, a prova foi no fim de semana, no sábado à tarde, a primeira parte foi uma prova discursiva. Né? Apesar de só os candidatos aprovados na parte objetiva terem a prova discursiva corrigida, eles já deram a prova discursiva antes da prova objetiva. Não sei se o objetivo é já assustar quem está só a passeio lá e desincentivar as pessoas a irem no segundo dia, não sei qual que é a lógica, mas já colocaram a discursiva no primeiro dia. Então, cheguei lá, era um sábado à tarde. Eu folhei as duas questões, né? Recebi a prova, eu folhei as duas questões e eu vi que a segunda questão era uma matéria que eu não... Assim, uma era de direito tributário e outra era de comércio exterior. Quando eu vi a questão de comércio exterior, eu achei, isso aqui é tranquilo, acho que tá fresquinho na memória, eu consigo responder. Mas quando eu li a primeira questão de direito tributário, né? Apesar de eu ter estudado firme no ciclo básico, né? Assim, antes de sair o edital, eu já estava estudando fora direito tributário, é uma das matérias que eu estava indo com vontade de gabaritar. A questão cobrou, ele queria saber sobre o programa Simples. E o Simples foi uma das matérias que eu deixei de revisar no pós-edital, porque pensei, isso aqui quase nunca cai em questão, né? Olhando porcentagem de questões que é cobrado na prova, essas coisas, nunca é cobrado Simples. Então eu acabei deixando de lado na revisão, eu cheguei na hora da prova e falei, puta, nossa senhora, o que eu vou responder aqui, como é que eu vou enrolar, né? E na prova discursiva não tem chute, né? Você não olha as alternativas e fala, lembrei, isso aqui faz sentido. Ele perguntava lá, explique sobre o programa Simples. Eu falei, nossa senhora. Então, na hora que eu vi o negócio, já me bateu uma ansiedade. Mas eu falei, não, calma, vamos fazer o que dá para fazer, né? Vamos responder rapidinho a questão de comércio exterior. E quando chegou na hora do Simples, eu tentei resgatar o que eu tinha entendido, né? Assim, acho que uma vantagem de eu ter estudado o ciclo básico com foco na compreensão, em construir o entendimento, é que, por mais que eu não soubesse muitos detalhes do Simples, eu sabia explicar com minhas palavras o que era o programa. Eu tinha uma ideia, uma noção de que tipos de tributos estavam lá, especialmente tipos de consumo, né? Eu lembro que tinha tributos também de imposto de renda. Assim, eu tinha uma noção do programa, eu não sabia direito os valores, eu não sabia exatamente todos os tributos que estavam compondo o programa, porque eu deixei de revisar no final. Né? Então, mas eu tinha uma ideia de para que servia, como é que funcionava. Isso porque na época que eu estudei, eu tinha construído né? Na época que eu estudei pela primeira vez nessas matérias, eu tinha construído um entendimento forte aí. Apesar de não ter revisado, eu conseguia explicar mais ou menos, eu conseguia mais ou menos responder as questões. Mas eu saí já arrasado, né? Então, o primeiro dia já foi isso, já não soube responder bem a primeira questão, já saí meio abalado lá, mas falei, bom, bola pra frente, eu não tenho o que fazer com... Tá fora do meu controle o que é cobrado ou o que não é cobrado, mas vamos lá dar o melhor aí ver se na prova objetiva eu consigo recuperar um pouco os pontos. No domingo, que foi a prova objetiva, é uma parte 1 na manhã e uma parte 2 da tarde. A parte 1 manhã são disciplinas gerais. Na parte geral é cobrado português, matemática raciocínio lógico, inglês, direito constitucional, direito civil e administração pública. Então são 6 disciplinas de manhã. À tarde era cobrado direito tributário, contabilidade, legislação tributária, legislação aduaneira e comércio exterior e auditoria.
Quando cheguei de manhã para fazer a parte objetiva, né, assim, comecei com português, inglês, estava indo tranquilo. Matemática eu sempre deixo por final, porque eu gosto de deixar as exatas no final. Mas quando eu cheguei na parte de direito, administração também eu sabia responder grande parte das questões, mas quando eu cheguei na parte de direito constitucional e direito administrativo, eu fiquei meio que em choque, porque eu folhei as questões para dar uma olhada, né, assim, no começo eu sempre dou uma folhada para ver que tipo de questões estão vindo, para construir uma noção mais ou menos onde que eu vou ter que gastar mais tempo, onde que eu vou ter que gastar menos tempo, já criar uma estratégia de prova mais ou menos, mas quando eu passei o olho no direito constitucional e direito administrativo, que são matérias mais de decoreba, né, na minha concepção, eu olhei e falei, nossa, não sei responder quase nada, que é isso, né? Acho que se eu soubesse 2 lá era muito. Então já bateu um desespero na hora, falei, nossa, não é... E o problema não é ir mal, o problema é não fazer a mínima. Então o medo da eliminação pesa forte nessa hora, né? Você fala, caramba, se eu não conseguir fazer, eu só sei 2 de 10, se eu não conseguir fazer 4, eu tô ferrado. Mas então, aí tem uma estratégia que eu uso para me acalmar, né? Desde a época que eu prestava vestibular, eu sempre gostava muito de mascar chiclete na hora de fazer prova. Deve fazer um mal danado, deve dar umas gastrite ferradas aí no meu corpo, mas eu sei que sempre que eu fazia a prova, eu gostava de levar um baldinho de chiclete e ficava sempre comendo lá. Cada meia hora, 1 hora, eu pegava um chiclete novo e ficava mascando. Né? Dizem que isso ajuda o seu cérebro a dar uma acalmada, né? Parece que o corpo tem uma relação com o seu sistema nervoso, com o seu cérebro, e parece que quando você está mascando alguma coisa, mastigando, parece que diminui a ansiedade, o estresse no seu corpo, porque você acha que se o seu corpo está comendo, se você está comendo é porque está tudo bem a situação, não tem nada que se preocupar, né? Outra coisa que eu faço é dar uma caminhada pro banheiro. Mesmo sem estar com vontade, sem estar com vontade de ir no banheiro, eu sempre levanto, né? Cada meia hora, 1 hora, eu dar uma levantada, ia lá lavar o rosto, lavar a mão. E essa caminhadinha me ajuda a espairecer um pouquinho para acalmar e controlar o psicológico, né? Eu voltava e tentava focar. Mas então, passado o baque inicial de direito administrativo e constitucional, né? Eu tentei resolver pela lógica, né? Assim, pela compreensão que eu tinha desses assuntos, né? Teoricamente, eu tinha estudado quase todo o edital aí de constitucional administrativo. Então era para eu saber, no mínimo, do que estava falando lá, mas o jeito que estavam perguntando as questões, eu não estava sabendo responder. Eu acho que foi muito, não sei se foi só sorte, né? Mas talvez um pouquinho de competência para saber eliminar as questões que pareciam absurdas, né? Usando a lógica, usando os conceitos da matéria. Saber que isso aqui não pode ser, isso aqui não segue essa linha do que a Constituição fala, o direito administrativo prega. Eu consegui ir matando várias alternativas, né? E no final acabei acertando. Nenhuma dessas duas eu fiquei com. Eu fiquei mais de 40%, se eu não me engano, tirei 6. Uns 50%, 60% nessas matérias, né? Eu fiquei com uma margem aí para nota mínima. Mas quando eu saí da prova, né? Eu saí para almoço, putz, fiquei totalmente. Eu fiquei super preocupado, né? Falei, nossa, direito constitucional administrativo, se eu não fizer essas mínimas, tô fora. E eu com o psicológico abalado, precisando concentrar na prova da tarde, que ainda ia ter, né? Eu lembro que minha mãe tinha feito uma marmitinha com uns bolinhos de arroz pra mim, né? Então, eu adoro, é uma das comidas favoritas minhas. Então, eu comia umas omeletinhas com um bolinho de arroz japonês. Então, eu ia comendo lá na rua, em pé. E eu sabia, não, eu não vou ficar... Saindo da prova, eu fiquei pensando, nossa, aquelas questões eu vou ver na Constituição. Putz, a vontade na hora era simplesmente ficar verificando se você acertou ou errou. Mas eu percebi na hora que, pô, é uma coisa boa, já passou a prova, né? Não é mais interessante eu tentar descansar para a prova da tarde ou focar em revisões do que vai cair à tarde, do que ficar tentando ver se eu acertei ou não a questão, né? Então, nessa hora, eu já cortei meus pensamentos aí que estavam me atrapalhando, comecei a já me concentrar para a prova da tarde, né? Eu fiquei, até o último momento, eu tinha eu tinha uns pedaços de papel com umas decorebas que eu tinha feito, que eu tinha que... Né? São coisas que eu tava torcendo para minha memória de curto prazo, memorizar o negócio para chegar na prova e saber marcar se cair essa questão de direito tributário, legislação aduaneira, legislação tributária, que são matérias extensas com bastante decoreba, essas matérias. Na prova da tarde eu fiquei um pouquinho mais tranquilo. Né? Assim, apesar de terem algumas questões que fugiam um pouco do convencional, né? Não é aquela questão basiquinha que parece que cai em alguns concursos mais fáceis, eram umas questões mais elaboradas, uns assuntos que às vezes eu nem tinha visto no material que eram cobrados, né? Mas felizmente eu consegui ir relativamente bem, né? Fiz pelo menos metade, ou uns 60%, 70% das questões. Contabilidade, quando eu vi contabilidade também, assim, eu deitei e rolei, porque eu estava bem preparado, eu estava confiante, né? Assim, eu estava confiante para algumas matérias. Então, a prova da tarde eu saí relativamente mais tranquilo, mas eu estava muito preocupado se eu tinha feito as mínimas nas matérias de direito constitucional e direito administrativo. E no final, por sorte, deu tudo certo. Hoje eu estou aprovado aí, já faz quase 8 anos desde o concurso, né? E estou muito feliz aí trabalhando na Receita. Vou dar algumas dicas aqui para ajudar no psicológico no dia da prova, né? Uma coisa que você já tem que estar bem claro na sua mente é que você fez o possível, né? Durante os estudos, durante a sua rotina de estudos, você fez o possível
Mas com certeza vai cair coisas que você não estudou, não revisou, que você não vai se lembrar na hora. E tudo bem, né? Você tem que estar preparado. E não é para você pensar isso na hora da prova, você já tem que estar com a mente tranquila, sabendo que você vai chegar na prova e você não vai lá para gabaritar, né? Assim, lógico que você estuda para gabaritar, mas você vai chegar lá e vai ter coisas que você não estudou, que você não vai se lembrar, que você vai errar por besteira. Então você não está indo para gabaritar. E tudo bem, né? A sorte vai pesar, vai ter vai ser um fator importante aí que vai determinar se vai cair questões que você estudou ou não estudou. Você aceitar que a sorte é um fator que pesa aí na sua preparação na prova, né? Isso já te dá uma tranquilidade de saber, bom, eu fiz o que tinha que fazer, agora o que vier, então o resultado vai estar fora do meu controle. E você aceitar isso, né? Você não vai ficar, por exemplo, que nem quando eu vi pegar prova de discurso administrativo, eu fiquei meio ansioso, que falei, nossa, não sei responder isso aqui, mano, azar. Vamos tentar fazer o melhor do que a gente consegue fazer com o que a gente tem e seja o que Deus quiser. Né? Então, esse é um mindset que você já tem que chegar na prova com ela, não é para na hora da prova você ficar pensando, você tá lá na sua cabeça e não consegue sair dela. Para você criar esse mindset na hora lá. Uma dica que no livro Como Passar em Concurso, né, do Kai, que foi o primeiro colocado no nosso concurso, ele fala também para pensar que é legal você não achar que é a prova mais importante da sua vida. É uma coisa até mais contraintuitiva, você dedicou a sua vida para estar naquele momento lá preencher o X no lugar certo. Ele acha que uma das estratégias legais para se adotar no momento da prova é você não achar que é a coisa mais importante da sua vida, é só mais uma prova, que desse jeito você acalma, seu corpo acalma, né, e você vai performar melhor do que você estando ansioso e seu cérebro vai dando branco por causa da ansiedade e do estresse. Assim, além disso, né, tenta usar o seu... Quando você está em uma situação de estresse, de angústia, você está muito na sua cabeça, você está preso aqui, né? Então, né, dicas que eu dei aí de mascar chiclete, de sair para caminhar pro banheiro, é um bom jeito de você dar uma resetada, né? Você mexe seu corpo, você joga uma água fria na sua cara, é um jeito de você voltar um pouquinho para estar centrado aí no momento da prova e conseguir concentrar e conseguir focar no que está sob seu controle. Né? Acho que a prática de meditação pode ajudar com esse tipo de concentração, né? Você sempre que você estiver saindo do seu eixo, você tenta, né, interiorizar, você tenta voltar para o seu centro e performar do melhor jeito possível, você entra no flow lá. E aquelas questões são bem ambíguas, né? Vamos dizer que a legislação fala assim, todos os cachorros são azuis. Aí, na hora de perguntar lá, numa das alternativas, tá pedindo assim, os cachorros são azuis. E agora, esse tipo de questão, tá certo ou tá errado? Essa alternativa tá certo ou tá errado? Né? A lei fala, todos os cachorros são azuis. Aí, na alternativa, tá falando, os cachorros são azuis. Pô, assim, tem coisas que você não sabe se a banca tá pedindo literalidade, se a banca tá pedindo alguma lógica. Realmente, se todos os cachorros são azuis, os cachorros são azuis, tá certo. Então, assim, você saber que tem algumas questões que, tipo, por mais que você pense, você não vai adivinhar o que está acontecendo, aceita isso assim, aceita isso, né? Você não vai na hora ficar se matando. O que adianta você perder 30 minutos da sua vida pensando se é um ou se é outro, né? É mais fácil você tomar essa decisão de antemão. Antes de prestar a prova, você já deixa decidido, você tenta estudar o perfil da banca e falar, essas questões duvidosas que essa banca pede. Geralmente eles pedem o quê? Literalidade? Então, chegou na hora da prova, não é literalidade, eu vou marcar um X. Né? Você também comparar com as outras alternativas para ver se você não consegue, por eliminação, marcar essa. Mas, infelizmente, muitos desses casos é aqueles que tem, tipo, 1 e 2 verdadeiras. Muitas dessas questões acabam sendo assim, 1 e 2 verdadeiras, 1 e 3 verdadeiras, que acaba, né, ele tá no hall de certo, você sabe que tem outros certos, e você fica na dúvida se tá certo. Então, assim, minha dica é não perder tempo com essas questões. Vá pra prova sabendo que, bom, vai cair essas questões, tá fora do meu controle, não é eu quebrando a cabeça na hora que eu vou conseguir resolver, né? Então, são questões dúbias, aceita que existe esse tipo de questões e vai fazer a prova. Né? Não perca tempo com esse tipo de questão. Me dava muita raiva, né? Porque eu sou um cara mais exato. Falando, não, tem que estar certo ou tem que estar errado, né? Como assim? Tá, tipo, a frase os cachorros são azuis está certa, no contexto todos os cachorros são azuis. Mas o que eu percebi estudando para concurso é que não, que a banca pede às vezes a literalidade, às vezes pede a lógica. E você não vai saber, muitas vezes você não vai saber qual que é a resposta certa. Mas já chegar na prova tendo tomado a decisão de que você vai errar algumas questões, vai acertar algumas questões, você vai chutar de uma certa forma, é fundamental para você não perder tempo com essas questões aí. E você ficar com o seu psicológico abalado, porque, nossa, o que eu faço? E gasta uma energia mental para resolver uma questão que você nem era para estar dedicando tanta energia assim. Né? Aceita que vai ser na sorte e ponto final. Um outro fator que me deu bastante confiança na hora que você está prestando a prova é todo o percurso que eu fui construindo ao longo da minha carreira de concurseiro aí. Percurso que eu digo de todas as horas de estudo, de dedicação, de exercício físico que eu estava colocando lá, minhas horas, que eu sabia que estava otimizando minha rotina. Assim, uma coisa que eu sempre pensava para mim, né, uma coisa até meio egoísta, não sei nem se é muito humilde de falar, mas eu tava na sala e eu queria olhar pra cara dos outros candidatos e falar, pô, eu sei que mais do que vocês todos eu fui o que mais ralei aqui.
né? Então, o fato de você construir o seu ego em cima do esforço, do sacrifício que você fez, né? De quanto que você sacrificou, quanto você dedicou para esse momento, é um bom jeito de você dar uma turbinada no seu cérebro e falar, você tá usando o lado agressivo, você tá usando sua energia agressiva, né? Que você tem dentro do seu corpo. Você tá usando que você vai vencer os outros, tá dizendo que você tá mais preparado que os outros, porque você ralou mais que os outros. Então, assim, ter essa convicção de que eu dei meu máximo e sabendo a prova, sabendo que eu, assim, apesar de pode cair um monte de coisa que eu não sei nada, mas saber que eu dei meu máximo e que eu provavelmente ralei mais que os outros é um dos fatores que mais me deu confiança para me dar tranquilidade para fazer a prova. Se gostou desse tipo de conteúdo, né, deixa o joinha e se inscreve no meu canal, né, deixa nos comentários aí que tipo de vídeo vocês querem que eu faça, né, vocês colocando dúvidas aí me inspira a gravar mais vídeos aí para ajudar vocês na aprovação, valeu? Até a próxima!